Atos 17, 24 ao 30. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Espírito Santo, fala conosco essa noite. Ministra aos nossos corações. Quebra o jugo, as prisões, que todas as fortalezas do coração sejam agora quebradas pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da Tua palavra. Que não haja nenhum resistente à Tua palavra nessa noite. Que não durmam, Senhor, enquanto se prega a Tua palavra, mas que todos possam estar atentos para receber e comer a Tua palavra, para que tenham vida eterna. Em nome de Jesus. O primeiro passo, meus irmãos, da salvação é o arrependimento. Os profetas, os apóstolos, Jesus Cristo, todos eles pregaram a mesma coisa. O tema, não sei se você se importa ou se interessa por isso, mas quando eu comecei a pregar o evangelho, o que mais eu pensava era o que Jesus pregava, porque eu quero pregar o que Jesus pregava. Pois bem, Jesus pregava arrependimento. Quando Deus levantava um profeta, irmãos, era unicamente com um propósito: conduzir o seu povo ao arrependimento. Quando Deus levantou Jonas, e vocês sabem da história, ele não queria pregar para os ninivitas. Os ninivitas não eram israelitas, os ninivitas não eram o povo de Deus, mas o Senhor levantou um profeta de Israel para pregar aos ninivitas sobre o arrependimento. Diga comigo: arrependimento é uma ação de Deus na vida do ser humano. O que é, irmãos, o arrependimento? Eu não entendi. Olhe para o seu irmão e diga isso. O que é arrependimento para ele? Então a primeira coisa que nos deixa logo chocados é que o arrependimento não é uma ação humana. O arrependimento é uma ação divina. Eu não sei se você já se arrependeu, mas o arrependimento é algo que Deus gera no coração da humanidade.
Atos capítulo 11, versículo 18 diz, inclusive esse texto é lindo, se você puder ler em casa depois. Atos capítulo 11, versículo 18 diz, quando o nosso querido apóstolo Pedro está pregando para os gentios, e os judeus estão assombrados, porque os gentios, inclusive Cornélios, está ali ouvindo a palavra e recebendo o Espírito Santo, e os judeus que estão com ele dizem assim, o que está acontecendo? Eles estão recebendo a palavra, eles estão sendo quebrantados, eles estão recebendo o Espírito Santo. E Pedro fala esse versículo, Deus também deu arrependimento aos gentios. Oh, que bênção, que alguém gritou um aleluia. Porque, irmãos, quando eu leio esse texto, chega meu coração, se alivia. Porque eu represento Cornélios, eu represento, você representa. A salvação era só para os judeus. Até Pedro pensou que o arrependimento só os judeus podiam receber. De repente Cornélios está lá prostrado diante do Senhor, dizendo, eu quero Jesus como meu Salvador. Isso é poderoso demais. Quando eu olho para os meus irmãos hoje tem um irmão meu aqui. Quando eu olho para os meus irmãos e quando eu percebo da escolha que eu fiz, mas eu compreendo quando leio Romanos capítulo 2, versículo 4, que essa escolha não foi feita sozinha. Quando eu escolhi Jesus, eu não escolhi sozinha. O Espírito Santo estava lá ao meu lado. Foi o Espírito Santo que disse assim, siga esse caminho. A palavra de Deus diz em João capítulo 16, meus queridos, que o Espírito Santo nos conduz a toda verdade. Toda. Então eu queria que você compreendesse, sabe o que eu e você fizemos para ser salvos? Nada! Jesus, quando começou a pregar, Mateus 4,17, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós temos pregado o que, meus irmãos? Diga comigo, eu vou pregar arrependimento. Diga comigo, eu vou pregar arrependimento. Assim como Jesus pregou, assim como João Batista pregou, assim como os apóstolos pregaram, assim como os profetas pregaram, você deve pregar arrependimento. Esse é o principal tema de Deus para a humanidade. 2 Timóteo 2,25 diz, o Senhor é que para pregar, instruir. Inclusive eu escrevi algo depois eu li esse texto e fiquei, por isso que eu quero corrigir. Porque quando nós olhamos a pregação e nós exortamos uma pessoa para que ela saia do seu caminho de pecado e ela nos resiste, a nossa tendência, é a minha tendência, é dizer, então tá bom, tchau. Só que o Senhor está dizendo aqui em 2 Timóteo, guarde esse versículo, 2 Timóteo 2,25. Quando você for pregar, quando você for instruir, se aquela pessoa resistir, pregue até que ela receba de Deus o arrependimento. Pregue até que ela volte à sensatez. Que texto poderoso. O propósito de Deus é nos levar ao arrependimento. Pastora, por que isso é tão importante? Não há nada mais poderoso, irmãos, na nossa vida. Não há nada mais. Talvez você diga, eu queria tantos dons espirituais. Queira arrependimento essa noite.
Eu queria cantar bem, eu queria tocar bem, eu queria ser um grande pregador, eu queria ser famoso, eu queria arrebentar, eu queria mostrar para as pessoas o quanto eu posso ser bom, porque as pessoas não me dão oportunidade para mostrar o meu talento. Te arrepende primeiro. Te arrepende primeiro. O arrependimento, irmãos, é uma tristeza profunda pelo pecado. Quantas pessoas dizem eu quero um toque de Deus? Quantas pessoas querem mostrar para os outros aí que recebeu um toque de Deus? Eu quero dizer para você essa noite, não há um toque mais poderoso na vida de um ser humano do que arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 19. O Senhor diz assim: eu repreendo a quem amo. E ele conclui assim através do nosso querido João: seja zeloso e te arrepende. Seja zeloso e te arrepende. Pastor, o que quer dizer isso? Se for necessário, Deus vai te castigar. Se for necessário, Deus vai te repreender, somente para que você encontre o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, diga comigo, arrependimento é um mergulho na humildade. É por isso que nós desprezamos esse tema. Quando você mergulhou nas águas do batismo, naquela piscininha ali, quando você mergulhou nas águas do batismo e levantou, sabe o que você disse? Morri. Sabe quem te matou? O arrependimento. O arrependimento deve chegar ao nível de nos matar, irmãos. De nos matar tão profundamente. É por isso que os orgulhosos não conseguem compreender o que é arrependimento. Porque arrependimento é um batismo de morte. O orgulhoso não se enxerga pecador. O que eu disse? Eu não sei se você já encontrou pessoas nesse top. Que você está pregando para ela, ela diz assim: não, mas é assim, eu não me sinto pecador, sabe? Eu não fumo. Não fumo porque deve ter já uma cirrose, né? Eu não bebo, deve ter uma cirrose já, o médico proibiu, aí ele não fumo, não bebo. Eu não me prostituo. Então ele se acha bom. Eu quero te dizer uma palavra também de 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10. Todo aquele que diz eu não tenho pecado é um mentiroso. E a palavra de Deus não está nele. Toda pessoa que recebe um batismo de arrependimento não consegue resistir. Se quebranta. E eu não estou falando aqui de quebrantamento, aquele quebrantamento falso. O quebrantamento que eu ministrei essa manhã, o quebrantamento de Esaú, de Hebreus capítulo 6. Esaú chorou, irmãos, mas não se arrependeu. A palavra de Deus diz em Hebreus que Esaú chorou, que urrou, mas não se arrependeu. Eu não estou falando desse chororô. Eu estou falando de um choro que o homem se levanta e diga assim: nunca mais eu vou voltar a esse lixo. Nunca mais eu vou viver no pecado. Nunca mais eu vou acessar essa imoralidade. Nunca mais eu vou olhar para essa mulher. Nunca mais eu vou conversar com esse homem. Nunca mais eu vou andar no caminho da perdição. A partir de hoje eu dou um pause na minha vida. Eu dou um para na minha vida. Eu dou um chega na minha vida. Eu dou um tchau para o passado. E eu vou abraçar o plano de Deus para mim. O arrependimento, irmãos, ele nos muda para sempre. Se todos aqueles que vivem pulando, hoje tu está bem aqui,
amanhã tu já está na lama do pecado, em casa, sozinho, na imoralidade. A palavra de Deus diz em Hebreus também, que aquele que vive em pecado e se arrependendo, em pecado e se arrependendo, está crucificando Jesus todo o tempo e fazendo-o ser vergonha. Diga comigo, arrependimento é mudança. Olha para o irmãozinho que está do seu lado e veja se ele mudou. Pelo menos a aparência. Tem gente que muda tanto que até a aparência. Sim ou não? Vamos dar um exemplo hoje na nossa congregação, o Sidney. Ele mudou. Eu não estou falando de arrependimento, estou falando de uma mudança estética, assim. Teve gente que disse, eu estou demorando a me acostumar com a tua nova performance. As pessoas quando se convertem, irmãos, é impressionante como até o semblante muda. Até a forma de olhar muda. A gente conviveu, eu viajei, meu marido e mais 2 irmãos dessa igreja. Sabe aquela coisa cheia de graça? Não tem moralidade, não tem pornografia, não tem palavrão entre nós. A gente vai e volta saudável aqui dentro. Sabe, irmãos, convivemos como se fosse pai e filho, todo mundo misturado, todo mundo na mesma cama ali, meu Deus do céu. Quando nós temos um arrependimento genuíno dentro de nós, nós não conseguimos gerar o pecado no meio dos nossos irmãos. Porque é onde estamos a santidade, a pureza em nós. Pense em alguém na Bíblia que recebeu um toque de arrependimento. Vamos lá. Vou te ajudar. Isaías. Isaías vivia na boa. Ele era descendente de sacerdote, então consequentemente ele ia ser sacerdote. Então, fichinha. Como é que é, papai? Como é que é para fazer? Você pega, lava a oferta, coloca ali, lava as mãos, veste a roupa de sacerdote, aí você faz o holocausto. Na hora, aprendi, eu tenho escola para isso. Irmãos, até que um dia Uzias morreu e ele foi chorar. Já começou a quebrar. Deus já começou a quebrar ele. Sabe quem era Uzias? O rei, primo dele. Começou a gemer. E ele foi para o templo sozinho, orar. Ele começou a pensar em Deus. Deus começa a pegar a gente assim. Aí ele foi dar aquela pequena depressãozinha, né? Aquela depressãozona que mata, aquela depressãozinha aqui da vida. Vou já te falar, na Bíblia é isso. A depressãozinha aqui da vida. E ele ficou ali no templo, daqui a pouco, eita! O teto da igreja sumiu. E ele viu o céu aberto. Quando ele viu Deus, irmãos, foi imediato o toque do arrependimento. Ele caiu como morto e disse o quê? Ai de mim. Todo arrependido, ele vê sua miséria. Todo arrependido, ele se prostra, ele se esconde e diz: ai de mim, eu sou um homem de impuros lábios, e o meu povo também é impuro, e eu estou vendo o Senhor, ele vai me matar. Talvez a gente goste mais dessa parte, mas eu quero que você goste da outra. Quando ele pensava que ele ia morrer, lá veio um anjo. Lá vem um anjo com a brasa de fogo na mão. Ele diz: vai me matar agora, quer saber? Vai me queimar todinho, vai me levar para o inferno. Lá vem um anjo, lá vem um serafim que voou e abriu a boca dele e botou uma brasa dentro da boca dele. E disse: a partir de hoje você vai ser profeta das nações. O arrependimento, ele nos muda ao ponto de nós contarmos uma história depois daquilo.
Eu espero que cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite tenha uma história de arrependimento em sua vida. Mais do que o batismo com o Espírito Santo. Você sabe o quanto eu amo o Espírito Santo e como eu amo o batismo com o Espírito Santo. Mas mais do que o batismo com o Espírito Santo, seja um crente arrependido. O arrependido, ele não culpa ninguém pelos seus erros. Alô? O que eu disse? Não tem garpe para ele. Não tem gar para ele, não tem garpe para ela. O arrependido, ele vê suas mazelas, seus pecados, ele não culpa ninguém. Os malditos comunistas que estão pregando por aí que você é vítima da sociedade, sim? Que o negro é vítima, que o pobre é vítima, que a mulher é vítima e que a criança é vítima. E que o homem é o único satanás que a terra tem. Ei! Quem disse isso foi um tal de Jean-Jacques Rousseau, um filósofo genebriano. Ele disse que o homem nasce bom. Mentiroso, filho do diabo. O homem nasce pecador. Salmo 51. O homem nasce pecador e ele precisa se arrepender. O iluminismo é a maior mentira e a maior treva que o mundo já viveu. Sabe o que é iluminismo? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O iluminismo é a palavra de Deus. Esses homens que estão tentando tirar a mente das pessoas, converter a mente das pessoas para arrancar a palavra de Deus. Irmãos, a teoria do vitimismo deve ser arrancada do meio da igreja, ok? Você deve ser muito macho, você deve ser muito mulher para dizer assim: eu errei, eu pequei, eu estou arrependido, eu quero me reconciliar, eu preciso de Deus, eu não culpo. Eu estou aqui, pastora, porque eu estou com raiva da senhora, eu estou aqui, minha irmã, porque eu estou com raiva daquele irmão, eu estou aqui. Irmãos, pare com isso, você é o maior criminoso de si mesmo. Pare de achar que você é bom. Pare de achar que você é bom. Sabe por que nós temos facilidade de julgar o outro? Porque nós nos achamos melhores. O arrependimento nos faz enxergar nossos erros. Eu disse o que, meus irmãos? Eita, eita, eita. Essa manhã falamos sobre isso. O arrependimento nos faz julgar a nós mesmos. Não adianta falarmos para a pessoa sem arrependimento, irmãos. No mínimo, elas ficaram com ódio da gente. Porque a pessoa, quando ela não é arrependida, ela não consegue enxergar seus pecados. Ela só consegue se ver como vítima. Diga comigo: arrependimento é um toque divino. É um banho de humildade. É alguém que reconhece seus erros, seus pecados, seu mal. Diga comigo: arrependimento é um dom de Deus. Esse é o objetivo de Deus, queridos irmãos. Sinceramente, você tem uma pessoa que te feriu, que te magoou, e aquela pessoa se aproxima de você com toda a sinceridade. Claro, a primeira palavra aí é sinceridade de coração, e ela se aproxima de você sem nenhuma liturgia religiosa. Ela se aproxima de você com toda a sinceridade de coração e diz assim: me perdoa. Ela te desarma ou não te desarma? Te desarma ou não te desarma?
Porque a humildade, o quebrantamento da humildade, ela está provando que a pessoa se envolveu com um arrependimento. Os homens mais justos tiveram um toque de arrependimento por toda a vida. O arrependimento nos dá a capacidade de nos enxergar, ou de nos fazer enxergar a nossa condição. Eu gosto dessa frase. Os antigos pregadores lá do interior do Maranhão gostavam de dizer: olha, irmão, você precisa enxergar a sua condição. Sabe qual é a sua condição? Pecador. Sabe qual é a nossa condição? Pecadores. E ainda bem que nós não estamos no tempo do nosso querido Jonathan Edwards, senão ele dizer: pecadores nas mãos de um Deus irado. Nem temos mais esses pregadores. Talvez a gente combine agora falar pecadores nas mãos de um Deus amoroso. Tudo que a gente quer é ser amado, mas não ama ninguém. Não ama ninguém, irmãos. Analisa a vida dessa pessoa. Ela não ama ninguém, mas ela quer ser amada por todo mundo. Como pode isso? Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: diga comigo, quem encobre. Diga, o que encobre. O que encobre as suas transgressões, diga assim, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quando você esconde o seu pecado, quando você esconde a sua transgressão, você não prosperará. Mas quando você confessa e deixa, diga comigo, a confissão já é um ato de arrependimento. Sabe aquele pudim lá de casa que sumiu? Há 10 anos atrás. Virou piada o pudim. 10 anos atrás, a gente fez um pudim. E aí o pudim estava todo na geladeira. Eu vou te contar assim, uma coisa muito engraçadinha, mas eu quero que você pense sobre o seu pecado. De repente, o pudim foi colocado dentro da geladeira. 2 horas ou 3 horas depois, no máximo, o pudim desapareceu. E ficou só o prato. E aquela pessoa deixou um resquício de um pudim inteiro, assim. E nessa época, moravam muitos meninos lá em casa. Cid Nelson, o Everson, o meu menino, o Lucas, e a rapaziada que só vivia lá dentro de casa. Quando eu abri a geladeira para comer um pedaço do pudim, eu disse: cadê o pudim? Todo mundo correu para fora, claro. Ninguém sabia quem tinha comido o pudim. E não dava para a gente botar a mão na barriga e cheirar, né? Para ver se tinha cheiro de pudim. Não tem como. Então a gente ficou sem pudim. E de vez em quando a gente olhava quando um entrava e dizia: esse ali que comeu pudim. Foi aquele ali, ó, a cara dele. Só sei que passou uns 3 ou 4 dias, Guilherme começou: cadê o pudim? Vocês vão para o inferno por causa de um pudim. Vocês vão ter que dizer quem comeu o pudim. Cadê o pudim? E o pior, irmãos, quem não gosta de pudim? Só que o pudim desse tamanho, ficar só para um também, é um demônio. A pessoa dessa pecou porque não pensou no próximo. E aí, o Sidney era sempre o culpado de comer tudo, porque ele comia muito. Hoje ele é uma pessoa transformada nessa área. Ele casou com o José e ficou transformado. Assim, lá em casa não tinha isso. Lá em casa comia. Quando casou, ele disse que não dá mais despesa para ele mesmo. Interessante. Quando foi? Hoje eu pergunto assim: Sidney, come queijo? Não gosto.
Tu não gosta de queijo, Sidney? Não, não gosto. Sidney, tu come pudim? Não gosto de pudim. E aí, quando ele me disse que ele não gostava de pudim, eu disse, é claro que eu não vou acreditar. Ninguém. Não existe ninguém na terra, no Brasil, que não goste de pudim. Aí alguém pode estar nos assistindo, ou alguém que está aqui, eu não gosto de pudim. Tudo bem. Todas as regras têm suas exceções. Só que um dia eu peguei o outro, o gordinho. O gordinho estava assim, todo desconfiado. Aí eu encostei ele na parede e disse, foi tu que comeu pudim. Se tu me disser que foi tu, eu não vou dizer para o teu pastor. Eu vou logo dizer, não fui eu sozinho, não. Ele encostou o pé na parede e disse, não fui eu sozinho, não. Mas ele contou agora, irmãos, uns 3 ou 4 dias, até hoje a gente brinca, cadê o pudim, rapaz, cadê o pudim? Como pode, irmãos, a gente não ter coragem de confessar quem comeu o pudim? Será que nós confessaríamos um roubo? Será que nós confessaríamos? Se nós não temos capacidade humana de confessar quem comeu o pudim? Por que nós achamos que a não confissão vai nos salvar? Pelo contrário, aquele que não confessa nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. A confissão, meus queridos, é um ato de arrependimento que traz resultados imediatos de transformação. Quando nós confessamos, nós recebemos de Deus um resultado imediato. Irmãos, para uma pessoa que nunca se arrependeu, Jesus não significa nada. Concorda comigo? Você está pregando para ela, ela fica assim, olha. Eu já vi gente dizer assim, Jesus foi um otário, cara. Jesus foi um otário. Foi para a cruz porque ele quis. Essas pessoas, elas não têm noção do que é arrependimento. Então é por isso que eu e você precisamos primeiro pregar sobre arrependimento, para que depois a gente ofereça o perdão de pecados através de Cristo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Pastora, o que seria arrepender-se? Diga comigo, é se entristecer pelos seus erros. Se entristecer pelos seus pecados. Quando nós pregamos arrependimento para uma pessoa que já está desejosa de se arrepender, eu me lembro que eu pregava lá na praça, vocês sabem disso. E um dia eu pregando na Praça Deodoro, e eu estava pregando desse jeito aqui, pregando arrependimento furiosamente. E no meio da pregação eu disse para os irmãos, para as pessoas que estavam todas ali, eu disse, você precisa se arrepender, você precisa ser salvo. E ele gritou, aquele senhor gritou no meio da multidão, e o que eu devo fazer para ser salvo? Oh, coisa linda, me quebrou, irmãos. Eu pulei do palco. Ele gritou e veio correndo para perto de mim. E o que eu devo fazer para ser salvo? Ai, irmãos, quando a gente encontra uma pessoa que já está sendo trabalhada pelo Espírito Santo para se arrepender. Eu abracei aquele homem e disse, você já está salvo, só em me perguntar. Mas a palavra de Deus diz, se você confessar o nome de Jesus Cristo, pedir perdão pelos teus pecados que te culpam até agora, você será livre de todos eles agora. Esse homem me agarrou e disse, eu quero. Se alguém aqui nessa noite, meus queridos irmãos, que você vem aqui todo domingo, e você ainda não compreendeu que você precisa olhar para sua esposa e dizer, eu quero te pedir perdão, me perdoe, pelo que eu já fiz contigo. Pastor, eu já fiz isso, foi sincero?
Ou foi o GARP que te exigiu? Vá lá e fale. Ou foi a pastora que te mandou? A resposta para alguém que se arrepende. Vamos ler esse texto, ele é lindo. Lucas capítulo 15. A resposta, quando você está na presença de alguém que está decidido, o que eu devo fazer para me livrar do meu pecado? O que eu devo fazer para mudar a minha vida? Eu estou decidido a mudar. O versículo 17 de Lucas capítulo 15. Então caindo em... irmão, nós usamos esse termo no Brasil, cair na real, não tem? Nós usamos isso? Aí eu caí na real, sim ou não? Irmãos, a palavra de Deus fala caindo em si. E aí esse rapaz caiu em si. E olha o que ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei. Observe, irmãos, a atitude de um arrependido. Ele tem uma posição, ele tem uma atitude. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi. Irmãos, ele está falando e pensando. Ele não está ainda na frente do pai, ele já está pensando o que ele vai fazer, porque ele vai fazer. Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Toda pessoa que se arrepende um dia, ela precisa rever o que ela deixou lá atrás. Porque eu não estou bem? Porque eu pequei. Porque a minha vida não prospera? Porque eu pequei. Porque eu fiz mal a muitas pessoas. Porque eu traí pessoas. Porque eu fiz coisas muito erradas para muitas pessoas. Então eu vou me levantar e vou dizer para todos aqueles que eu feri: eu te magoei, me perdoe. Depois, se for necessário, primeiro faça isso a Deus e depois para alguém. Diga comigo: o arrependimento é o primeiro passo para o recomeço. Porque o quebrantamento proposto pelo arrependimento, irmãos, ele nos faz buscar o Senhor de todo o nosso coração. O que eu disse, irmãos? O arrependimento genuíno, ele nos faz buscar ao Senhor de todo o nosso. Tem vários textos para isso, se você depois quiser ler. Jeremias 29, 11 a 13. Salmo 51. Ezequiel 18, 30 a 32, é muito lindo. Joel capítulo 2, versículo 13. Zacarias capítulo 1, versículo 3 ao 6. São textos que os profetas falam de arrependimento, de quebrantamento, de voltar atrás e rever a situação. Então arrependimento na prática é alguém que roubava, agora é uma pessoa de confiança. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Alguém que era ladrão, agora é uma pessoa de confiança. Essa aqui é para mim, olhe para mim e diga assim: pastora. Diga: pastora, não duvide de um arrependido. Então eu vou dizer para vocês também: não duvide de um arrependido. Ele pode ter sido qualquer coisa, mas se ele na prática está provando genuinamente
que é uma nova criatura. Dê uma nova oportunidade a ele. Daiane, não duvide do seu marido arrependido. Andréa, não duvide do seu marido arrependido. Gláucia, não duvide do seu marido arrependido. Falei só para as mulheres, né? Fala para os homens agora. A pessoa precisa provar que está arrependido. E se ela provar com a prática, com a vida casta, santa, ilibada, dê uma nova chance a essa pessoa. Um arrependido, olhe para mim, meu irmão, não canse. Um arrependido nunca mais vai praticar a injustiça. A Bíblia chama essa pessoa, sabe de quê? Dá um nome lindo para ela: nova criatura. Eu sei que nós queremos milagres. Eu amo ver uma igreja que opera milagres, um povo que opera milagres no nome de Jesus. Eu amo ver Deus operar milagres. Eu pedi a Deus há umas 2 semanas atrás: por favor, faz milagre em nosso meio. Eu acho lindo quando o Senhor faz milagres. Ele me disse hoje: para que milagre se não há arrependimento? E eu vou te provar isso nas Escrituras. Mateus capítulo 11, versículo 20. Vamos ler esse texto. Mateus capítulo 11, versículo 20. Então começou Jesus a admoestar severamente as cidades nas quais realizara numerosos feitos prodigiosos. Irmãos, observe. Jesus começou a admoestar. Então ele primeiro operou o milagre, sim ou não? Em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, operou milagre. E sabe o que aconteceu? Ninguém se arrependeu. As pessoas só chegavam e diziam: Senhor Jesus, faz um milagre aqui. Eu sou cego, Jesus fazia ver. Senhor, eu estou leproso, Jesus dava vida. Senhor, meu filho está morto, ele dava vida. E sabe o que acontecia? Obrigada. Tchau, tchau. Aí Jesus disse: como é que é? Vocês não estão arrependidos, não? Ah, vocês só queriam milagres? Só queriam milagres, irmãos. Cafarnaum, Betsaida, Corazim, só queria milagres. Eles não queriam transformação, eles não queriam mudar. É por isso que Jesus disse: ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Olha, ele usa aquele termo lindo. As 2 cidades que foram destruídas por Deus, Sodoma e Gomorra, vai ter muito mais. Cuidado, viu, irmão? O Senhor vai ter muito mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de ti, Cafarnaum. Nós queremos milagre para quê? Se nós não estamos arrependidos. Ô pastora, ore para Jesus me dar um emprego bom. Para quê? Se você não está arrependido. Ore para eu passar no vestibular e tal, e ser bem sucedido. Para quê? Se você não é arrependido. Irmãos, o arrependimento genuíno, ele é uma mudança de comportamento. O arrependimento genuíno, ele é uma mudança de caráter. Tem pessoas que quando se arrependem de fato, elas mudam até de trabalho, sim ou não? Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu me converti e me arrebentei. Sabe por quê? Eu vou ter que deixar tudo que eu tinha, inclusive o trabalho que eu tenho. Eu vou sair do emprego, porque tudo que eu fazia lá era criminoso. Nós ganhamos uma vida para Jesus aqui há um tempo atrás. Ela é nossa filha até hoje, na fé.
Quando essa moça se converter, ela disse: pastor, eu vou ter que abandonar tudo que eu faço. Eu vou ficar sem nada por causa do evangelho, porque eu tenho vergonha de quem eu fui. Isso é arrependimento, irmãos. Diga comigo: a maior riqueza de um ser humano é o arrependimento. Ô pastor, que pregaçãozinha ralada. A maior riqueza é ter um... O pastor falou, né, hoje de manhã, é um aviãozão. Irmãos, vocês viram o testemunho hoje pela manhã. Nós conhecemos uns irmãos, uma família de irmãos, de pastores, que eles têm tudo e não têm nada. Eles têm 2 aviões. Eles têm um barco. Eles têm uma casa imensa. Sabe por que eles têm? Porque eles se entregaram a Deus tão profundamente que chegou alguém e disse assim: tu está precisando de um avião. Como assim? Mas, irmãos, foi inacreditável. Nós estávamos no barco no meio do Amazonas, assim. A Guilherme disse: uau, esqueci o drone no carro lá em Santarém. O rapaz disse assim: como assim? Como você pode ter esquecido o drone? Pois eu vou buscar. Irmãos, nós estávamos um dia e meio de viagem no meio do rio Amazonas. Aí a gente disse: buscar? Como assim? Ele disse: não, eu vou chamar alguém para trazer o avião e me buscar. Irmãos, foi surreal. Lá vem um aviãozinho com o drone, o irmãozinho, o pastorzinho, lá do meio do Amazonas, dentro de um avião com o drone. E sabe o que é mais espetacular? Eu nunca tinha visto ao vivo aqueles aviões náuticos, aviões que descem na água. E aí uau, meu Deus, e bah, na água, no rio Amazonas. E um bando de crente, tudo missionário, sabe? Tudo índio. Aleluia! Sabe o que é você viver rico? Um crente rico é um crente cheio de arrependimento. Ele não sente falta de nada, de absolutamente nada. Meu pastor José, ficou assim meio que, uau, que evangelho lindo, não é, Glaucia? Lindo. Diga comigo: o arrependido tem certeza que é um pecador. O arrogante, irmãos, ele acha que ele não merece sofrer. Primeira coisa que ele disse para mim é assim, ó: por que eu estou sofrendo isso? Tu já orou assim, como eu? Tu já orou assim? Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Porque tu merece. Quer ser bonzinho, quer ser bom. Oh Senhor, por que eu estou sofrendo isso? Porque tu merece. O arrependido, sabe como ele ora? Senhor, eu estou sofrendo porque eu sou mau, eu sou injusto, eu sou impuro, eu sou infiel. E eu sei que agora eu estou sofrendo as consequências do meu passado, de coisas que eu fiz contra ti. Olha onde eu estou, na pior. Me ajuda, me socorre, tem misericórdia de mim. E é aí que a graça te abraça. Porque graça é o amor de Deus para quem não merece. Se você acha que merece, a graça vai embora. Esses dias eu me lembrei dos meus pecados. Uma coisa ruim, hein? Quando vem aquele sininho assim, blim, o galo de Pedro, então, eita Jesus, lá vem, hein, as lembranças do teu pecado, do teu passado. O que você faz? Mas se não fosse fulano ter feito mal comigo, se não fosse a fulana que me destruiu, misericórdia, vira até uma bruxa,
e é uma mágoa, um ressentimento. Irmãos, como uma pessoa dessa consegue orar? Ela não consegue orar. Ela não ora bem. Ela não ora bem. Eu estava varrendo a minha casa quando... Falei, eita Jesus, que passado, porque eu fiz isso, Senhor, porque eu fiz isso contra ti, Senhor. O Senhor disse para eu não fazer e eu desobedeci, eu fui infiel. O Senhor disse para eu não fazer e eu fui fazer do meu desejo, o meu Deus. E agora estou aqui pensando nisso, porque isso quase arruinou minha vida. Se não fosse a tua misericórdia ter me alcançado, onde eu estaria agora? Pregue o arrependimento. Vamos ler esses 2 textos, só para você memorizá-los. E vamos encerrar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Não tarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meditou nisso? Vamos ler outro texto então, Lucas capítulo 5. Versículo 31, 32. Que texto lindo, meu Deus. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. É bonzinho você? Você é bonzinho? Então não é para você que Jesus veio. Ele veio para quem se enxerga pecador. Lucas capítulo 15. Pegue a sua Bíblia e fique de pé, meu irmão. Lucas capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um crente que ganha na loteria, por um crente que ganha almas. Qual é o júbilo que há no céu, irmãos? Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de... Você já provocou uma festa no céu? Você já provocou uma festa no céu? Vamos imaginar que os anjos, uhul, uhul, yes, toca aí trombeta, pá, 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 a Glaucia se arrependeu, pá, 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 que festa é essa? Ela se arrependeu. Irmãos, a Bíblia está dizendo que há maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por um grupo, uma comunidade evangélica de 99 crentes. Então eu quero te dizer uma coisa: se você ainda não se arrependeu, você não tem nada com Deus, nada. Antes que eu te chame a atenção, faça um autoexame.
Eu vou servir a ceia, estou brincando. É sem ceia essa noite. Eu quero te convidar a mergulhar na salvação, em arrependimento. Eu não quero que você saia daqui sem ter noção do que você fez essa semana. Feche os teus olhos, por favor. Pense nos seus pecados e peça perdão, por favor. Eu acho tão bonito, tem irmãos que já fecham os olhos em lágrimas. Que seja sincero. E eu só estou te admoestando essa noite com isso, porque eu quero que você fale amanhã para alguém aquilo que você ouviu hoje. Analise nessa noite o que você fez, o que você tem feito, que não tem sido fruto digno de arrependimento. Morra essa noite para o mundo. Sinta tristeza por ter pecado essa semana. Você está ouvindo o que eu estou falando? Sinta nesse instante tristeza que dá vida. A tristeza do mundo, a depressão do mundo gera morte, mas a tristeza que Deus dá gera vida.